Olá, eu sou Ticiana, estamos aqui em mais um Pode Impactar com a Gabi Valente, uma mulher disruptiva e vocês vão saber por quê. Olá, Gabi, pode impactar? Deve, né? Então, Gabi, me conta um pouquinho da tua história, que eu sei que tu é mulher, mãe, disruptiva. No final do Pode Impactar, as pessoas vão entender por que eu te dei essa classificação, né? E me conta um pouquinho como foi que tu chegou nesse propósito, porque eu entendo que é um propósito de vida para você. E eu sei que isso tudo sempre passa pelo autoconhecimento, porque a gente não consegue chegar no nosso real propósito, que a gente veio fazer nessa vida, conectar com a nossa essência sem esse trabalho. E hoje você está aí super envolvido nos negócios de impacto, ajudando o ecossistema a crescer, a vibrar e a transformar os negócios. Me conta um pouquinho dessa tua história, de como você chegou até aqui. Tice, a minha história é meio ao contrário, porque eu acho que as lideranças de impacto que eu conheço vêm do mundo de negócios para a compreensão socioambiental da importância do impacto. E a minha jornada é ao contrário, eu sempre fui uma pessoa ligada às questões sociais e ligada às questões ambientais. Sou filha de um cara que se botou no chão para um trator não derrubar árvores. Que lindo! Meu pai é fundador da Socema. Então já é uma grande inspiração para você. Sou filha dessa figura, assim, muito engajada, muito empenhada, muito envolvido, muito tudo isso. E para mim isso sempre teve na minha formação, na escola que eu estudei. Eu estudei numa escola de formação de ativistas, né? Aqui em Fortaleza, Vila. Incrível. E saí de lá, assim, quando eu saí de lá, com 14 anos, a gente já era parte da associação de bairro, do bairro de Fátima, e a gente era o único bairro que reciclava lixo e entregava para os catadores há 25, sei lá, anos atrás. Então, desde a sua infância, da sua escola, você já era parte da mudança que queria ver no mundo. Sim, eu já era essa inquietação, assim. E o que eu fiz foi entender que os negócios podiam ter impacto. O que eu fiz foi entender que no meu propósito, né, que para mim não é só não é uma coisa que você fala, você achou seu propósito. Não sei, mas eu achei um jeito de estar no mundo, um serviço, um trabalho, que faz uma sentido, missão que me faz acordar de manhã, deixar meus filhos em casa e sair para fazer alguma coisa com sentido. Normalmente encontrando pessoas que estão na mesma inquietação que eu, porque no fundo a gente sabe que tudo isso tem a ver com a gente sobreviver como espécie. Sim. Então é assim, cara, eu preciso fazer qualquer coisa que eu tiver ao meu alcance agora. Você tá fazendo qualquer coisa que tiver ao seu alcance agora. O fulano tá fazendo qualquer coisa ao alcance dele agora. Então, assim, todo mundo vai ter que fazer a sua parte. E o que eu entendi como instituição, assim, onde é que eu consigo estar metida? Onde é que eu consigo estar metida? Eu não consigo muito estar metida aqui, nem ali, nem acolá. Assim, eu não sou uma pessoa de corpo corporativo. Eu sou uma ativista que encontrou no mundo corporativo um bando de parceiros, muito por causa do Movimento B. O Movimento B foi quem me disse que lá no mundo das empresas tinha gente que pensava igual a mim. Eu falei, uau, essa galera existe. O que eu estava fazendo, que eu estava achando que o mundo das empresas era algo assim muito, enfim, era a minha realidade de formação, assim, né? Eu brinco que eu sou a única pessoa que tem CNPJ na família. Minha família é uma família de acadêmicos, ninguém tem CNPJ. Eu tenho CNPJ, meu pai era meu sócio à força, porque quando eu abri não tinha figura jurídica de uma pessoa só. Eu tinha que ter um sócio. Eu falei, pai, vamos ser meu sócio, só você, para me botar no meio de um CNPJ. Então, assim, empreender não fazia parte da minha formação. Não era uma opção. Minha família era de concursados, professores, pessoas engajadas com o poder público, né? Mas, Gabi, hoje você compreende, é óbvio, pelo lugar que você está atuando, né? E pela força que você dedica a isso. Sim.
que não existe um sem o outro, não existe assim, faz só isso e não faz aquilo. Não, a gente precisa, todos os setores são importantes, mas importantes contanto que estejam conscientes e atentos aos impactos que podem gerar, fazer autorresponsabilidade, estou gerando impacto negativo nisso, como é que eu posso reverter isso? E não só mitigar, mas sim criar um impacto positivo. E o poder público é muito importante, as universidades são muito importantes, a iniciativa privada é muito importante, as ONGs são muito importantes. Isso, a Somos Um também, assim, a gente tem na nossa apresentação aquela mandala, né, que a gente chama, que é essa união de todos esses setores, colocar o problema no meio e ver público, como é que você... Qual é o seu talento para essa situação? Que é diferente do privado, que é diferente da universidade. Claro. Então, o nosso papel é ser ponte para botar todo mundo ali consciente e dedicando o seu talento para aquela causa, né? Sim. Que é restarmos vivos coletivamente no planeta. Com certeza. Se a gente não fizer isso e rápido, a gente já sabe, quem não estiver olhando para isso está afadado ao fracasso. Passo pro precipício. Suicídio coletivo, porque não é só o seu indivíduo. Você coloca os outros no risco, né? Você vai botar todo mundo junto. Então, assim, tá um momento em que a gente precisa realmente de lideranças despertas para esse negócio, porque a gente vai ter que operar transições profundas em nível sistêmico. Não adianta eu mudar. Outro dia assisti um vídeo maravilhoso que era esquece o banho longo, que é aquele problema de você estar tomando banho, está demorando muito, a culpa é sua do planeta. Não é. O banho longo é responsável por menos de 1% da água do planeta. O banho longo de todas as pessoas do planeta é responsável por menos de 1% da água do planeta. O problema mesmo, amigo, são os negócios. O problema grande são as indústrias produtivas. O problema grande são os vazamentos nos sistemas públicos. O problema grande é a infraestrutura que não funciona. O problema grande é não limpar os esgotos que a gente... Então não adianta você ser empresário, tá gerando um impacto negativo no seu negócio. Não, mas eu tomo um banho de 5 minutos. Isso. Ok, você pode reduzir o seu banho, tudo bem. Mas tem coisa muito maior para você fazer. Muito maior. Né? Muito maior. Isso é a frase que eu costumo dizer, que é, se você não olha para o impacto que você está gerando por consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência. Da nossa espécie e dos negócios. Porque nos próximos... Eu, Tiziana, estou falando por mim, né? Nos próximos 10 anos, as empresas, os negócios que não olharem para isso e repensarem o seu modelo de fazer negócios, eles não vão existir. E quem entrar nisso mais tarde, quem tiver essa consciência mais tarde, vai precisar correr, porque vai perder mercado. Vai. Né? Agora me diz uma coisa. E não somos só nós duas, né? Não é uma crença. Com certeza. É um dado real. E a gente já está vendo, né? Está vendo essa mudança acontecer. Quem não tiver ouvido... E a pandemia foi um catalisador dela, na minha opinião. Ela vinha acontecendo, mas a gente precisava ser mais rápido, né? Muito mais rápido. A gente viveu em 5 anos o que a gente viveu 5 anos em 5 meses. Foi. Mas, Gabi, uma pergunta. Você falou aí rapidamente do Movimento B. Explica pra gente o que é o Movimento B, da onde ele vem, o que é o Sistema B. Fala um pouquinho. E qual a tua experiência lá? Que você teve? O Movimento B, ele é um movimento global. Começou nos Estados Unidos há quase 20 anos atrás. 3 sócios de uma empresa de segmento de basquete tinham uma empresa com um modelo de negócio de impacto, venderam essa empresa e na venda tudo se perdeu. E aí eles... Imagina o tamanho da frustração. Uma frustração imensa, 1.000 funcionários falando o que você fez com a nossa vida. E eles entraram numa crise profunda e falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para proteger os negócios que querem promover transformação positiva. E aí fundaram essa organização chamada B-Lab, é uma ONG americana que tem que se colocou 4 grandes objetivos. O Sistema B é a representação latino-americana desse movimento que também tem esses 4 grandes objetivos. Os grandes objetivos são certificar empresas que estão prontas. Então, como é que a gente faz para dizer para o mercado que tem gente que está pensando em impacto positivo e está trabalhando para promover impacto positivo. Como a gente mede, né, aquilo? Como a gente mede, como a gente diz que essa aqui tá legal. Como é que a gente certifica essa empresa para o mercado poder começar a dar valor a isso e escolher, né? Os investidores, os consumidores, os trabalhadores, como é que a gente diz para ele
Quem são essas empresas? Então, criou-se o selo B, são as B Corps nos Estados Unidos. O segundo grande objetivo e quem não está pronto? Porque a gente sabe que é 5% da economia que está pronta para ser certificável. E o que não está pronto? Como é que a gente apoia a transição dos negócios que não estão prontos? Porque a gente precisa ir a maioria. Mundo. A maioria. Não importa conversar, a grande, infinita maioria. Não importa conversar com quem está pronto. Se a gente vai conversar só com quem está pronto, a gente não faz a grande transição que a gente precisa fazer. O Movimento B é uma cultura de pensar transição econômica. Assim. A gente precisa se juntar para criar essa nova economia, né? Essas nova forma novas economias. Eu gosto do plural, porque eu acho que são muitas soluções possíveis. Muitos formatos. Muitos formatos. Então, como é que a gente apoia esses negócios que não estão prontos a aprenderem a medir impacto? A frase do Movimento B a gente precisa medir impacto com o mesmo rigor com que a gente mede meta financeira. A gente só sossega... Que é calculada na vírgula, com maior cuidado e atenção com os melhores profissionais. Exato. E agora a gente vai precisar botar impacto no centro da decisão, tão importante quanto o financeiro. Do ladinho, pesando igual. Sim. Né? E já tem uma pesquisa incrível que eu li essa semana nos Estados Unidos, reorganizando o lucro, né? Essa coisa da nova contabilidade das empresas é isso, é você botar na contabilidade o custo ambiental e social que o seu negócio promove. Então os caras fizeram uma imensa pesquisa nos Estados Unidos agora que diz que se você coloca a conta do custo ambiental e social de algumas empresas que tiveram lucro no ano passado, elas deixam de ter lucro. Ou seja, até se você pensar só em dinheiro... Só em dinheiro. Se você pensar... É igual economicidade. É igual uma pessoa que disse pra mim assim, nossa, eu preciso ajudar alguém, nem que seja por egoísmo, me faz tão bem, sabe? Então é a mesma coisa. Mesmo que você pense só em dinheiro, se preocupar em medir esse impacto que você está gerando, que nós estamos todos gerando. É sobrevivência do negócio. É dinheiro. Claro, porque falta pouco para os poderes públicos começarem a taxar, gente, esses negócios. Esses caras que estão lá nos Estados Unidos fazendo esse estudo é para prototipar isso. Tá, então quanto custa? Quanto custa? Você vai ter que pagar imposto. Porque o poder público passa a vida a tentar resolver os problemas ambientais e sociais também promovidos pelos negócios. A gente não pode mais fazer isso, porque não vai dar tempo. Se o poder público parar, em vez de atuar pelo bem comum, for atuar para resolver os problemas causados pelos negócios, não vai dar tempo. Amigo, no mínimo, você vai ter que gerar um negócio que cuide dos seus próprios problemas. Né? Assim, gerencia aí o teu probleminha todinho, do começo ao fim. Isso é questão de tempo. Então, segunda meta do Movimento B é a gente apoiar os negócios em transição a medirem. Então, eles têm uma super ferramenta desenvolvida há mais de 20 anos, atualizado, está na 6ª versão hoje, o BIA, gratuita, traduzida em não sei quantas línguas, acessível, amigável, fácil. Tem dúvida na pergunta, ele explicando melhor. Exatamente. Por que eu estou te perguntando isso? Né? Você sabe. Né? Então, pergunta, por que eu estou te perguntando isso? Embaixo, saiba mais. No Saiba Mais tem um caso de uma empresa legal que resolve aquela pergunta de uma quase forma... desenhado, não tem como você não entender. É um super curso de novas economias, a ferramenta B, né, o questionário B. O terceiro objetivo, que também acho muito interessante, é trabalhar a advocacy para desenvolver um tipo jurídico de empresas com modelo de negócio de impacto positivo. Então, como é que você vai fundar uma empresa? Você pode ser um microempreendedor, você pode ser uma empresa individual, você pode ser uma limitada, você pode ser uma blá, 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 e você pode ser um modelo de negócio de impacto. Sim. E é claro que o futuro disso você não vai taxar da mesma forma a empresa que polui o rio e a que limpa. Então, você que tem intenção em consumir, a gente vai falar sobre consumo consciente, né? Sim. Então, se você é uma pessoa que pratica o consumo consciente, procure aquele Bzinho vermelho com branco. Se as empresas que você está consumindo têm, priorize elas, porque elas são essas que a gente está falando aqui. Sim. Só recadinho entre parênteses para o nosso telespectador. Mas aí fala um pouquinho então, Gabi, a gente vai já falar do advocacy, mas fala um pouquinho da importância dessa conscientização de todos nós, consumidores, que podemos decidir o futuro dos negócios. Quanto mais pessoas consomem de empresas que estão gerando impacto negativo e essas empresas não sentem no bolso, elas vão continuar fazendo.
O investidor que continua investindo numa empresa que gera impacto negativo, Sim. ela vai continuar investindo. Mas a partir do momento que ela vê que o vizinho do shopping tem um selinho B na porta e tá com 10 vezes mais cliente do que ela vai dizer o que é que ele tem de diferente. Então eu vou fazer nem que seja por sobrevivência do meu negócio. Uhum. A partir do momento que eu vejo que aquela empresa, aquela indústria está conseguindo mais investimento com mais facilidade do que eu, o que eu estou fazendo? O que ela está fazendo que eu não estou? E quando eles vão ver que é impacto, eles vão correr atrás do impacto, né? Então eu costumo muito dizer que o capital também tem muito poder nessa transformação. Aonde a gente está colocando o nosso dinheiro na hora que a gente compra o papel? Dinheiro é energia. Isso. Aonde a gente está colocando o nosso dinheiro na hora que eu vou investir o meu dinheiro? Uhum. Será que eu pergunto para o meu banco? Banco, você tem um fundo de impacto? Porque agora eu quero investir em impacto? Uhum. Outro recadinho. Por favor, pergunte aos seus bancos se eles têm fundo de impacto, porque eles têm um poder enorme nessa transição e eu ainda acho que é pouco usado. Então, a partir do momento que o consumidor, nós clientes, começamos a exigir isso, o mercado vai ter que se ajustar. Vai. Então a gente precisa cobrar isso. Então, assim, como é que você vê o que vem acontecendo nos últimos anos e como é que você vê essa mudança para frente? Estamos muito longe, estamos perto? Quais são os maiores indícios assim que a gente está no caminho ou não? Nossa, muitos assuntos. Tu já foi falando, eu fui abrindo as caixinhas aqui. Vamos recapitular, ver se eu lembro de todos. Bom, o mercado de impacto em 2012 movimentava 8 bilhões de dólares. Em 2019 são 715 bilhões de dólares. E esse crescimento não é nessa curva, né? De 12 para 19 a curva foi muito lenta. A gente vai cada vez mais rápido em progressão geométrica. Esses dias estava ouvindo um podcast maravilhoso em que o pessoal comentava essa coisa do consumo consciente baseado em evidência já, né? Então, a economia prateada, que é o consumo de pessoas acima de 60 anos, de cabelo branco, por isso que é prateada. Que é lindo, por sinal. Que é lindo, por sinal. Só compra 65% dos consumidores da economia prateada só consome de marcas com valores alinhados. A gente está falando de consumidores de altíssimo poder de consumo. População LGBTQIA+, só consome, 65% só consome de empresas alinhadas com seus valores. Acho que a economia prateada era 68%, LGBTQIA+, 65%, população negra só consome de marcas, 56% das pessoas de pele preta só consomem de marcas alinhadas com os seus valores. É uma tendência irreversível. E aí os jovens? Como é que a gente vai fazer para os jovens? Que é o futuro, né? Eu acho que a gente não vai precisar fazer, não. As empresas é que vão ter que fazer porque eles estão prontos. Vai ter que ser cada um sentindo o movimento, né? De como é que isso acontece. É irreversível. E é rápido. E um nos fala, no going back, né? Não tem volta. Não tem volta. A outra coisa que você falou, que eu fiquei com vontade de comentar, foi a história de consumo consciente. Aprendi com a Luísa Santiago, que é uma amiga que eu amo muito, diretora da Ellen MacArthur Foundation no Brasil. A Ellen é o maior think tank de economia circular do mundo. É uma fundação inglesa especializada em economia circular. E a Luísa, que é a representante delas aqui no Brasil, um dia me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Gabi, a gente na Ellen, esse negócio de economia, de consumo consciente, a gente não considera. Eu falei, Uau, como assim? Me fala que eu também fiquei curiosa agora. Como assim? Ela falou, não, porque a gente trabalha com os negócios pensando o sistema produtivo. Então, quando a gente pensa que o consumidor é o fim desse ciclo produtivo, ele está relacionado, ele é stakeholder, mas ele é um stakeholder fora do negócio. Primeiro tem o negócio, depois tem o cliente fora do negócio. Então, quando você entrega para esse consumidor na prateleira um açúcar orgânico de R$ 6,90 e um não orgânico de R$ 1, você está fazendo uma perversidade. Você vai obrigar uma pessoa que ganha um salário mínimo, você vai dizer que a responsabilidade dela fazer a transição para as novas economias, ela ganha um salário mínimo, ela vai escolher entre o açúcar de 6 ou o açúcar de 1. Ela vai escolher entre o açúcar de 1. A responsabilidade é de quem produz. Quem produz precisa desenvolver, precisa priorizar, o precisa açúcar diminuir. Ótimo. Precisa rever o seu conceito de lucro, né? Assim, o lucro precisa ir para um lugar em que todo mundo fica bem e a divisão de lucro existe para a calma de todos os acionistas e a manutenção de todos os privilégios, mas vai ter que refazer essa conta, vai ter que distribuir melhor.
Então, assim, o seu negócio vai precisar de investimento para você produzir um açúcar orgânico a R$ 1 correto, com uma super ciclo, né? Você vai ter que refazer a sua conta. Então, ela fala, a gente só vai falar de consumo consciente no dia que tiver 2 açúcar na prateleira, os 2 de R$ 1, um orgânico e o outro não. Aí a gente começa a falar de consumo consciente. Eu acho essa perspectiva super provocativa, apesar de eu e ela, inclusive, fazermos a nossa parte como, né, tô aqui, minha pulseirinha das nossas tribos Runicuins, comprada num super experiência indígena incrível. Eu com Catarina Mina aqui. Você com Catarina Mina, meu tênis, minha camiseta da Fredericas, uma marca cearense de mulheres, modelo de negócio de impacto. Meu tênis da Zoe reciclado. Não é reciclável, é reciclado. Ele está vindo de material que já existe no planeta. Ele foi construído a partir de material e biodegradável. Então, fecha o ciclo. Apesar de tudo isso, a gente sabe que o grosso da transição está na mão do sistema produtivo. De quem principalmente num país que a grande base está nessa classe que tem a dificuldade pelo preço do produto. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho incrível essa vertente dela. É real. É real. É fato. É fato. Não dá para questionar. Mas eu acho também, eu sinto que quem não está nesse papel, que não está nesse lugar, né, também tem um papel de, como consumidor, questionar, perguntar, pesquisar, priorizar. Claro. Enquanto a gente não tem isso, pagar um pouco, quem pode, obviamente, pagar um pouco mais caro para valorizar isso, entende? Então, eu acho que são as duas coisas aí no meu ver. Tem um público para isso e um público para isso. Sim, mas porque o que você está trazendo é uma perspectiva de privilégio. E privilégio e responsabilidade. Então, sim, alinhadíssimas. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Isso. Então, quanto mais você teve acesso à educação, mais responsabilidade você tem de contribuir com isso. Mais responsabilidade você tem de construir com o seu poder de consumo, com o seu poder de transformação, com o seu poder. Eu sempre falo, eu sou mulher, branca, cis, hétero, mãe, feminista, antirracista. O que eu posso fazer? Sim. Com todos os privilégios que detenho de classe média, o que eu posso fazer? Como é que eu estou a serviço dessa transição? Compreendendo o meu lugar, compreendendo meus privilégios, compreendendo a minha responsabilidade, o que é que eu posso fazer? Eu estou nesse lugar, né, Gabi? Algumas pessoas perguntam, Tice, mas tu podia estar fazendo qualquer coisa. Podia, mas o que eu vou fazer com os instrumentos, privilégios que eu tenho hoje a serviço do mundo? Né? Assim, o que a gente pode fazer para gerar essa real transformação? Não foi à toa que eu recebi isso. Eu preciso colocar esse movimento, que eu chamo, colocar o amor em movimento, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí, foi na Somos Um que eu encontrei essa forma de, puxa, vamos gerar essa transformação a partir disso. Muito legal, muito lindo. Você entende muito de responsabilidade, né? Nesse sentido de, o que eu vou fazer com isso? Eu lembro de um caso maravilhoso da Patagônia. Eles estavam nascendo, a Patagônia é uma grande empresa B, um grande case, referência para o movimento B inteiro. Eles são incríveis, né? Eu priorizo. Quando eu estou viajando, que eu vou comprar um casaco, uma coisa de frio. Eu entro na loja e pergunto, você tem Patagônia? Maravilhoso. Ainda falo. Eles são maravilhosos. Por que eu estou priorizando? Que é para o vendedor saber e a loja saber que não pode deixar de vender ele, que tem que buscar outros fornecedores, né? Outras empresas que isso gera valor para o cliente. Também faço isso. Nós, né? As batalhadoras do dia a dia do consumo consciente. Mas a Patagônia tem uma história incrível. Eles estavam no começo, era uma marca que vendia um material de escalada e a cultura do negócio, a existência do negócio era por e para cultivar um ambiente das pessoas usufruindo da natureza e o quanto aquilo era importante, a conexão com a natureza e escaladores e montanhas e tarará. E aí eles contam que eles descobriram, são americanos, eles descobriram que na Inglaterra os escaladores ingleses tinham descoberto uma técnica de escalada que não furava a rocha. E a deles era um prego que entrava na rocha. Ou seja... E aí o cara fala, ferrou 70% dos meus produtos que eu acabei de desenvolver com um investimento imenso. Estão agredindo, Estão agredindo, promovendo uma agressão no planeta. Mas o meu negócio, se eu guinar ele, o que eu vou fazer? Acabei de ir para o mercado com 70% dos meus produtos com esta técnica. E ainda tem outro problema. O meu consumidor, ele não sabe escalar assim. O que eu vou fazer? E aí é uma das viradas da Patagônia, quando eles falam,
Não importa. O que é correto fazer? Eu não posso, como uma marca que defende a conexão das pessoas com a natureza, eu podia até ontem, quando eu não sabia dessa informação. Eu ia falar, a ignorância me defende disso. Na hora que eu tomo consciência, eu não posso mais ficar nesse lugar, gente. Isso. Tem que Isso dar que eu ia esse falar salto. sobre você, né? Se você não soubesse do que você sabe, você estava perdoada. Mas você sabe. Agora E agora? O que você faz com isso? Teu coração virou, teu cérebro virou, teu estômago virou, e agora? Você não consegue mais acordar de manhã e fazer um negócio e empreender como você empreendia até ontem. Sim. É uma a viradinha de chave, super importante. É uma viradinha de chave. Então, aí, fechando a história da Patagônia, eles transicionam. Eles pegam novo investimento, 70% do sistema dos produtos, produzem dessa nova forma, fazem um catálogo de 30 páginas ensinando o escalador dele, que não sabia usar aquele equipamento, a aprender a usar aquele equipamento. O que eles ganham em troca? Consumidores que idolatram eles. Não amam eles, idolatram eles. Até porque se esses consumidores estão querendo explorar a natureza, porque valorizam, né? Exatamente. E de repente nem eles se tocavam do quanto aquilo estava agredindo. E... Claro, é um super exemplo, eu acho isso. Massa, então, as empresas que vão promover essa transição sistêmica são as empresas que estão conectadas com a verdade do seu propósito de existência e estão dispostos a mudanças disruptivas. Isso é uma disrupção total. Então eu vou dar uma dica aqui para o nosso telespectador. Por favor, assistam Homem de Ferro. Porque eu fui assistir com meu filho de 12 anos e eu fiquei assim, ó. Porque ele estava assistindo como filme de ficção, sei lá, um filme de... né? Filme Marvel. Que eu tô agora assistindo um por um, porque... Não, eu falei, não, o que é isso? É uma super história de uma liderança incrível. Gente, né? Ele é uma liderança que gerava um impacto negativo tremendo, né? Fazia bombas. Até o dia que ele foi pegue, ficou preso, e ele viu as pessoas morrendo, e ele olhava e tava lá as caixas, Stark. Ele falou, o que eu tô fazendo pro mundo, gente? O que é que eu tô fazendo pro mundo? E aí ele voltou e chamou uma coletiva de imprensa, todo mundo, o que ele vai dizer, o sócio dele, você não combinou comigo, o que ele vai falar? Ele falou, não vou combinar. Ele falou, nosso negócio vai mudar, nós não fazemos mais armas e eu não sei o que vamos fazer. É isso que eu tenho para dizer. Mas isso eu não faço mais. Ele sequer sabia o que ele ia fazer. Ele voltou e foi pensar como ele podia usar toda a inteligência, todos os instrumentos, toda a expertise que ele tinha, que ele estava usando para o negativo, para o mal, fazer isso para o bem. Sim. E aí ele próprio foi a personificação, né, daquela roupa, daquele... Enfim, isso para mim, eu chorei no filme, o Marco, meu filho, mamãe, tu tá chorando nesse filme? Eu falei, filho, porque a mamãe tá entendendo uma coisa aqui. Eu vou lhe explicar quando terminar o filme. E eu expliquei para ele. Do filme. E eu expliquei para ele, sabe o que ele falou? Ele disse assim, mamãe, é porque é muito melhor fazer o bem do que ganhar dinheiro. É muito fácil isso. Isso não é óbvio, mamãe. É muito melhor fazer o bem do que ganhar dinheiro. Eu falei, claro, meu filho. Não, e tu respondeu que é possível fazer os dois? Sim, não, eu não falei isso não. Mas vamos aproveitar para dizer que o que a gente está falando aqui, a Artemisia fala, né? Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Fique com os dois. Mas eu falei, claro, meu filho, é isso mesmo. Aí eu falei, e é isso que a mamãe está tentando fazer. Aí eu expliquei o que eu estava fazendo na Serrola Engenharia, o que era a Somos Um, qual era o trabalho da mamãe, que a mamãe estava trabalhando. Então, esse filme me ajudou a conversar com ele e abrir um espaço. E aí foi incrível. Por quê? Porque ele estava estudando economia solidária na escola, Waldorf, parecida com a Vila. E aí a professora me deu um feedback de que ele estava com dúvida e ela foi e disse, Marco, o que é economia? E ele disse, é comprar e vender as coisas, ele entendeu assim. O que é solidário? Solidariedade. Ele falou, ajudar as pessoas. Eu disse, E o que é economia solidária? Sabe qual foi a resposta dele, amiga? É o que minha mãe faz. Não é? Incrível. Já pode. E ela me ligou achando lindo, disse, Tícia, eu preciso te contar essa. Então, é o que minha mãe faz, gente. Ele entendeu, a partir de ver eu fazendo. A gente também pode... Não, a gente é a inspiração para os nossos filhos, né? Eles não vão aprender o que você fala, eles vão aprender o que você faz. Então, o que a gente está fazendo
com essa próxima geração e que filhos nós estamos deixando para o mundo, né? Não é aquela coisa assim, que mundo vai ficar para os nossos filhos, é que filho a gente está deixando para o mundo. Sim. Então isso também é uma inversão que normalmente eu faço no dia a dia conversando com eles. Dá outro Mas podcast também, maternidade, dá. Construção desses novos seres, tudo que a gente entende hoje que os profissionais do futuro vão precisar versus a educação limitante que a gente segue entregando para os nossas crianças. Esse é o desafio. Mas aí isso fica para um outro. Eu vou aproveitar só mais um minuto que me veio aqui e eu tô com vontade de fazer. Outro filme que eu quero indicar é Capitã Marvel. E que é um filme que porque eu tô com ele assistindo todos os filmes da Marvel, que eu implicava porque eu achava que era muito violento e que eu não gosto muito de ver filme violento, e depois desse eu falei, não, vou assistir todos, porque eu quero entender, e realmente tem um significado. O da Capitã Marvel é o seguinte, ela recebe uma força, uma luz de fora, onde ela tem uma força muito grande. E depois, enfim, não vou contar o filme inteiro, mas depois ela descobre que aquela luz que ela recebeu não está a serviço do bem. Não está a serviço do bem. E eles tiram essa luz dela, porque ela vai e se rebela contra o sistema. Mas aí, na hora desafiadora que ela está, assim, de tipo, e agora eu não tenho essa força mais e eu não vou poder defender aquilo que eu de fato acredito, Gabi, nasce uma força muito maior do que a que ela tinha. A partir do que eu acredito, do propósito, sabe? E é um filme lindo, que eu também chorei. E aí o meu filho diz, mamãe, eu não sei como tu chora em filme de ação. Mas é porque ele não conseguiu acessar o que eu acessei pela idade dele, obviamente. Mas eu tô usando os filmes para conversar com eles, sabe? Para abrir a partir dessa coisa que eles amam. Porque imagina um papo cabeça de uma mãe com um menino de 12 anos. Meu filho, você sabia que a economia não tá na hora. Mas nessa hora Então, outra dica, Capitã Marvel. Mas eu quero só falar uma coisinha sobre esse movimento assim do mundo. Uma das vezes que eu estive em Brasília, o fundador americano, esqueci o nome dele agora. São 3. É o Andrew, não sei o nome dele decorado, não. Bem, ele estava fazendo uma palestra pra gente. E eu, bem atrevida, fiz uma pergunta. Eu falei, quando o senhor acha que o sistema B não será mais útil, ou vai desaparecer? Foi isso que eu falei, que vai desaparecer, que não vai mais precisar existir. Ele falou, ele não entendeu muito bem, né? Mas como assim? Eu falei, porque o meu sonho é que o sistema B não precise mais existir. Porque hoje você tem 100 lojas, aí você tem 2 marcadas o B. O ideal é que as 100 sejam marcadas B e não precise mais ter o selo para reconhecer os negócios, porque todos serão. E ele fez, uau, é uma boa perspectiva. Ele falou, no Brasil eu não faço ideia, mas na minha opinião, o país que está mais próximo de alcançar isso é a Inglaterra, e eu acredito que em 10 anos a gente vai ter todos os negócios de impacto na Inglaterra, mas no Brasil eu não consigo te falar. Você sabe que o Brasil hoje é o 5º país em número de empresas certificadas no mundo e tem o pipeline mais aquecido de certificação da América Latina? Olha aí. Hashtag esperança. A gente falava isso quando eu estava no CMB, a gente falava isso, assim, a gente existe para deixar de existir. O empreendedor de impacto existe para deixar de existir. Claro. Né? O negócio de impacto existe. O Gustavo da For You Too fala isso. Ele falou isso naquela aula da Unifor. Ele falou isso. Ele falou, gente, se a gente existe para resolver um problema social, qual é o nosso objetivo? Que o problema resolva. Que o seu negócio passe a ser irrelevante. E aí, só que o que é que acontece? Eu resolvi numa cidade, eu vou para outra cidade, ou eu posso expandir o território, né? E buscar lugares que esse problema ainda existe. E o ideal é que, quando eu não conseguir mais expandir o território, porque ele já se resolveu em todos, não tem problema nenhum. Eu vou ser o empreendedor mais feliz de passar a chave no meu negócio, fechar meu negócio, vou atrás de outro problema e vou criar um negócio para resolver outro problema. Gente, isso é muito lindo. E ele falou, todos os negócios deveriam ser assim, que é usar os negócios a favor da sociedade, da humanidade, de como os negócios podem ser um caminho para resolver problemas. No o último livro do Yunus, que ainda não tem em português, infelizmente, mas é A World of Three Zeros, que é incrível, ele fala isso. Quem disse que os governos e as ONGs são os responsáveis para resolver problemas sociais? Que a maioria das vezes, algumas vezes, são criadas também por negócios. Quem disse que os negócios também não são responsáveis por isso? Claro.
eu estou aqui para dizer que sim, são. E aí vem isso, né? Aí ele ganhou um prêmio Nobel por dizer coisas assim, desse tipo. O prêmio Nobel da paz, viu? Não foi de economia, foi da paz. Da paz. Né? Ele ganhou por causa do Grameen Bank, né? Então, tirou 8 milhões de pessoas da pobreza e tal. Para quem não conhece, por favor, pesquise ONUS. Pesquise. Pesquise. Porque é isso, é a gente começar a pensar como é que a gente acorda de manhã para promover impacto positivo no mundo, em todas as ações, em todos os momentos do nosso negócio, com mais responsabilidade, com mais força, com mais intensidade, com mais investimento, com mais... Né, investimento direcionado, né, Gabi? Intencionado. Né? A intenção. Eu vou investir e a minha intenção é essa. E muitas vezes eu estava essa semana assistindo uma aula do INSPER falando sobre isso, sabe? Como medir impacto, como mensurar esse impacto em dinheiro e falando do custo do impacto que você gera negativo e que se você fizer essa conta você vai perceber que é mais barato fazer certo. Isso. É isso. Né? Quando você olha, você vai para a ponta do lápis e faz isso com responsabilidade, com consciência, é mais barato fazer certo. Mais barato não só para o negócio, mas para a sociedade, para a humanidade. E é assim que a gente tem que pensar. Né? Quais são os stakeholders envolvidos no nosso negócio e como a gente está impactando cada um deles, como a gente está construindo isso. Sim, e aí a gente entra num tema que a gente adora, que a gente já conversou muito sobre isso, que é a transição das lideranças. Sim. Como é que tá esses negócios que está acontecendo na minha família, né? Essa transição, governança mais estruturada, conselho e tal, o papai tá rindo para lá e a gente tá assumindo isso. Então, assim, como é que você vê isso? O que você acha que a gente pode fazer? E qual a responsabilidade desses novos que estão chegando, né? E assim, eu não falo nem só dos jovens de 20, não tô falando dos jovens de 20 anos, eu tô falando dos 40. Os jovens de 40. Jovens jovens você, jovens de 40, que estão têm maturidade para assumir um negócio, que estão nessa linha de frente. E aí, como é? Eu brinco, eu falo isso na empresa, eu falei isso pro meu pai. Imagina. Alguma coisa assim que ele disse, mas a gente sempre fez assim, não foi nem de impacto, foi alguma coisa de governança, de gestão, modelo de... E ele falou, mas a gente sempre fez assim. Eu falei, mas eu tenho uma novidade para dizer para o senhor. O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante. Ok, foi sucesso até aqui, mas a gente não vai conseguir construir os próximos 20 anos com o mesmo sucesso dos últimos 20, se a gente continuar fazendo assim. Hello? Assim, oi, tem uma novidade para contar para vocês. E aí, como é isso, né? Essas lideranças, qual o papel delas nesse momento? Quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Sim. A conta das novas economias é essa. Quanto mais privilégio, mais responsabilidades. Então, eu acho, assim, eu atuo no mundo e sempre atuei no mundo com gente. Meu negócio é gente. Então, assim, eu acho que as lideranças têm um papel meio que de autoconhecimento, sabe disso, no fim das contas, assim. Roda e volta. Roda. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Porque a gente vai ter que construir uma economia baseada em outros valores. Por exemplo, confiança. Como é que uma pessoa que tem imensas... o paradigma da desconfiança, a velha economia... Crenças limitantes. Que foi formada daquela forma, foi educada daquela forma, fez negócio daquela forma, fez transação daquela forma, constituiu relações daquela forma, sustentou questões de classe daquela forma, sustentou racismos estruturais escondidos daquela forma, sustentou machismos radicais e profundos escondidos daquela forma. Como é que essa pessoa consegue liderar na nova economia? Não consegue, ela não é capaz, ela não tem recurso para isso. Aí ela tem que fazer, eu quero te dizer, há 10 anos, né? Peço, constelação, terapia, retiro de silêncio, autoconhecimento, que foi quando eu consegui olhar para tudo isso e fazer uau! Ela vai ter que desfazer as cascas, as verdades, as coisas. Ela vai ter que aprender a ouvir. Quanto mais privilégio atualmente, isso é uma chave muito importante que os movimentos sociais estão nos pedindo, nós privilegiados. Estão pedindo assim, quanto mais privilégio, mais fica quieto. Fica quieto. Escuta. É a primeira vez que tem um povo de pele preta que
com uma mínima possibilidade de pronunciar a palavra. Escuta! É a primeira vez que povos tradicionais... A partir de um lugar que a gente não conhece, né? Que vem Exatamente. outra coisa. Hoje eu estava ouvindo, nós somos a última geração que vai aprender língua por necessidade. A tecnologia vai fazer com que a gente não precise mais aprender línguas, a gente vai aprender por prazer. Então a gente vai ouvir todo mundo que até agora a gente não podia ouvir porque era uma tribo perdida, não sei aonde, que a gente não conseguia. A gente vai ouvir essas pessoas. E eu acho que quanto mais privilégio, mais fica quieto. E aí o fica quieto não quer dizer que você não está engajado, que você não é responsável e que você não faz parte. Você faz parte, mas você não vai no holofote. Você não vai roubar a cena, você não vai salvar ninguém, você não vai pegar todo o seu... né? Você vai abrir caminho. Espaço. Eu falo isso, abrir caminho. Você abrir vai caminho. Espaço, vai lá e brilha, né? Vai, né? Outro dia eu estava conversando com a Bia, tua diretora executiva, e a gente estava dizendo um prazer. E a gente estava dizendo isso, assim, ela falou, a gente precisa, como é que era a expressão? Era uma coisa assim, a gente precisa chamar as pessoas para estar no palco com a gente. Eu falei, eu acho que é mais, Bia, eu sou radical, eu acho que é mais. A gente precisa organizar o evento, pagar o custo dele todo, dar subsidiar a vinda de quem não tem condição de estar aqui e sentar no backstage. É meio isso a metáfora, sabe? A gente precisa sair de cena. A gente precisa deixar que as pessoas que até hoje não tiveram espaço para se desenvolver, para ocupar cargos de liderança, para tomar decisão, para montar negócio, para receber financiamento, né? Eu lembro o Joaquim do Banco Palmas fala isso, né? Lá no Vale do Silício, só 10% dos negócios sobrevivem por questões de conflitos societários. Só 10% sobrevive mais de um ano. O conflito societário. Aí aqui na periferia a gente vai fazer financiamento a negócio e você vem me dizer que você não topa financiar negócio na periferia porque os negócios não sobrevivem, não duram. Mas então, 2 pesos, 2 medidas. Sim. Se a estatística que a gente tem aqui é de 10%, vamos nessa. Então, né? Se duvidar, a nossa é muito maior, é muito melhor esse indicador nosso que é deles. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que rever um bando de coisa. E aí, voltando na história do autoconhecimento, eu acho que as lideranças têm a obrigação. E aí, mesmo... E se elas não fizerem por amor, como diz você, como diz o Espiritismo, não vai pelo amor, vai pela dor. Vai doer e vai ter que mexer. Vai ter que mexer. Então, Gabi, uma coisa assim, falando da minha experiência, né? O que me ajudou muito, quando eu comecei a sentir isso no meu próprio trabalho de autoconhecimento, que é desafiador um trabalho de autoconhecimento, mas eu sou muito comprometida com ele. A gente vai lá, toca nossas sombras, vai nos nossos inferninhos. Eu digo, Jesus desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia. Imagina nós, réis mortais, para poder a gente acender de consciência como é que a gente tem que fazer. Total. Mas uma hora eu comecei a olhar e falei, não, isso não pode ser assim. Aí, porque eu tinha aprendido de outro jeito. Claro. Aí eu me fechei, aí depois eu falei, não, eu vou ter que olhar para isso. Aí eu comecei a fazer um exercício, eu peguei um caderno. E eu comecei a fazer um exercício e na frente desse caderno eu coloquei, aqui eu vou questionar todas as minhas crenças, tudo que eu aprendi e vou dizer assim, quando eu olhar uma coisa eu não vou mais dizer, não é assim, eu vou dizer assim, será que pode ser assim? Será que o jeito que eu aprendi, de fato, é o correto ou o certo ou a única forma de fazer? Porque às vezes tem 2 caminhos, tá? Mas é a única forma de fazer e eu só consegui um nível de maturidade mínimo, que eu estou buscando ele, né? Ainda tenho aí um longo caminho pela frente. Mas eu consegui perceber uma melhora, assim, nessa minha maturidade, minimamente, quando eu comecei a colocar dúvidas em todas as minhas certezas, amiga. É isso. E aí eu olhava para aquilo e falava, será? E aí eu fui. É isso. Mas... A gente está chegando, estamos na labuta junto. Ainda bem que estamos juntas e não temos só nós. E é por isso que a tendência das novas lideranças é de mulheres. Qualquer percurso de autoconhecimento tem 95% de mulheres e 5% de homens. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu já andei muito retiro e assim, quando eu vejo um homem, eu digo, parabéns pela tua coragem, cara. Falo, porque é tão inédito. É isso. No meu grupo de pessoas só tem mulher. E chega um homem...
fica poucos encontros e vai embora. A mulher tem mais facilidade de acessar esse lugar, né? Porque quanto mais vulnerabilidade, mais você teve que, né, se virar ali, se reinventar ali, assim. Então eu acho que a gente tem sim uma maior capacidade de olhar para dentro. E essa chave do olhar para dentro é uma chave que as novas economias vão exigir. Então, as lideranças que queiram seguir liderando as nossas transições sistêmicas, planetárias, coletivas, vão ter que trabalhar também no nível individual. A gente não tem aquela coisa, né? Quer mudar o mundo, mude primeiro a si. Então, olhe para si e seja a mudança que você está vendo no mundo a partir daquilo que você se conectou, acreditou. Então, é isso. Hoje eu estava ouvindo uma aula sobre tecnologia e a mulher falava assim, se você não conhece-te a ti mesma, porque senão os dados vão fazer isso. Tipo isso, não tem saída mais. Mas, Gabi, infelizmente, nosso papo vai precisar acabar. Só no Pode Impactar. A gente segue junto aí num caminho, junto com a Somos Um, criando instrumentos para essas novas lideranças, criando formas dessas empresas conseguirem chegar. Se as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero fazer isso, nos procure que a gente tem como ajudar. Não é isso, Gabi? A gente está construindo essa força, essa união dessa tribo, né? Para que a gente possa impactar mais negócios, mais vidas e mais pessoas. Então, a gente se encontra no backstage, né? Mas tu queria deixar algum recado para quem está ouvindo a gente, assim, a partir de tudo que a gente falou, uma última frase ou uma pergunta para deixar reflexão no ar? Eu sou ruim de últimas frases e amamentando a gente fica sem cérebro, né? Então essas perguntas... A força vem toda pro seio, né? Mama. A gente estava entrando aqui, o roteiro dizia que no final a gente ia sugerir livros, séries e coisas. Eu falei, pelo amor de Deus, não me pergunta nem livro, nem série, nem nada. Faz 2 anos que eu dou de mamar pra menina de madrugada, não tenho livro, nem série, nem nada para recomendar. Então não tem uma última frase, amiga, mas acho que é sobre uma transição planetária, é sobre uma transição individual e é sobre negócios que espelhem esse nosso novo cenário e é sobre a gente fazer junto, porque a humanidade nunca resolveu só. Sim. A gente sempre resolveu juntos. A colaboração é o que nos distingue, né? Então... Quem tentar resolver só vai ficar no meio do caminho. Ou a gente vai todo mundo junto, ou a gente não chega em lugar nenhum. A gente precisa ir todo mundo junto. Então é um convite assim, que a gente possa... A gente está atuando num estado tão precisando de negócios de impacto socioambiental positivo, né? A gente está num território muito... Problema social e ambiental é o que não falta. É o que não falta. Aliás, a gente pode transformar eles em oportunidade de negócio, que é assim como o empreendedor social vê, né? Em vez de reclamar do negócio, diz, uau, aqui tem uma oportunidade de negócio, vou resolver esse problema com um modelo de negócio aqui, massa. É isso. Então o convite é esse. Vamos procurar onde a gente vai trabalhar para impactar positivamente as pessoas e o planeta. Lindo! Então agora vocês entenderam porque eu defini a Gabi como a disruptiva. Muito obrigada por mais um Pode Impactar.